Olá, tudo bem com você? Como vai você? Mais uma vez, é com imenso prazer que estou aqui, enviada por Deus, para estar falando para você que és muito especial para Ele, viu? Continue aí, fique ligadinho, porque o Senhor tem bênçãos para a tua vida, a tua casa, viu? E eu quero agradecer a você que tem inscrito no canal. Olha, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. E você que está chegando aí pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Sueli. Toca aqui. Seja muito bem-vindo, viu? E que você possa estar ouvindo, não a minha voz, porque eu não tenho condições de te oferecer aquilo que Deus tem para te oferecer, mas eu quero ser a porta-voz dessas bênçãos do Senhor para a tua vida, viu? Fique aí bem acomodado e a palavra de Deus está aqui para ser lançada como uma semente no teu coração, para que possa germinar, crescer e frutificar. Como vai você? Como vai o seu coração? Como vai a sua alma? Hoje eu quero falar para você justamente sobre isso e estarei citando alguém muito entendido no assunto, quando diz respeito à alma abatida, cansada, sofrida. Só tem esse que a palavra de Deus nos mostra de uma forma muito profunda, alguém que conheceu muito, esteve muito próximo de Deus. Tem aí essa visão dos céus para nos trazer consolo, refrigério, para fortalecer mais ainda os nossos corações, para nos trazer esperança, para nos trazer um reforço dessa fé que precisa ser imbatível, porque com Deus nós podemos todas as coisas. Com Deus, Ele é o único que pode nos dar aquilo que ninguém pode. Até quando? É justamente sobre isso que estaremos falando hoje. É o nosso tema. Até quando? Quantas vezes se pegou fazendo esta pergunta? Até quando? Fique ligadinho, não saia daí. Vou te dar um tempinho para que você esteja se inscrevendo no canal, curtindo, dando seu likezinho, comentando, compartilhando, viu? Olha, fique à vontade. O espaço é nosso, é dado pelo nosso Deus, viu? E nesse momento, a presença do Senhor é abundante aqui entre nós. Fique muito à vontade. Não se esqueça que o próprio Jesus disse que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Então se sinta à vontade na presença do Mestre, se sinta à vontade na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se sinta à vontade, porque crês tu que Ele já está trabalhando na sua vida, aí onde você está, não importa onde você esteja nesse momento. Se você estiver numa cama de um hospital, se você estiver na cama deitadinho na sua casinha, se você estiver na rua, se você estiver no meio de um trânsito engarrafado, se você estiver numa prisão, olha, não importa, viu? Porque a palavra de Deus te alcança e traz bênçãos para a tua vida. Amém? Posso ouvir um amém? E eu vou te falar uma coisa. A pior prisão é aquele cárcere interior. Esta é a maior prisão. É quando todas as emoções estão num turbilhão de problemas. A primeira coisa que acontece é a pessoa se sentir presa dentro de si mesma.
Amém? Hoje estaremos falando sobre isso à luz da palavra de Deus. Enquanto isso, vou te dar um tempinho aí, ó. Se inscreva no canal. Não saia daí. Fique ligadinho, viu? Deus quer falar contigo. Até quando? Quantas vezes se pegou fazendo esta pergunta? Amém? Posso ouvir um amém? Me aguarde. Obrigada, viu? Até quando? Quantas vezes se pegou fazendo esta pergunta para você mesmo? Quantas vezes? Precisa responder não, viu? Pode responder para Deus e principalmente para você mesmo, a não ser que você queira deixar registrado aí, viu? Nos comentários. Vou ter um imenso prazer de estar compartilhando com você aí a sua resposta. Amém? E vamos lá para a palavra de Deus que se encontra no Salmos de número 13, versículos de 1 até o 6, que diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza do meu coração? Cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aqui nós vemos esse lamento, esse choro na alma contido dentro de si mesmo. O salmista Davi, aqui ele tem essa expressão de tristeza profunda na alma. É alguém experimentado em sofrimento. E ele, em todos os salmos dele, ele tem essa expressão sofrida, essa expressão onde ele passa todo esse sentimento, onde ele está sempre diante de Deus, falando como aquele que pode resolver o problema. E aqui tem como tema: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E nós vamos vendo assim claramente no decorrer da passagem a maneira, o procedimento dele, o desespero, a tristeza, a angústia, e depois ele vai tendo uma fala compassada de uma forma bem assim, vai suavizando, nos dá essa impressão que no começo é bem mais forte, é um grande desespero que está nele, e à medida que ele vai falando com Deus, nos dá essa impressão que ele vai se acalmando. E é justamente assim que Deus faz conosco. Deus é aquele que veio e vem sempre à medida da nossa busca da sua face. Ele vem e ele traz para nós um descanso, uma calmaria. Ele vai trazendo a solução. E é muito interessante aqui, porque nós vemos que Davi, ele está expondo para Deus. A tristeza é tamanha. Ele fala aqui a respeito de inimigos. Ele fala aqui dessa luta contrária a inimigos. E ele vai
desabafando com Deus, mas ao mesmo tempo ele vai perguntando até quando, como quem diz, eu já não suporto mais. E o Senhor sabe que só o Senhor pode resolver, porque o Senhor está vendo a minha aflição. Isso com as minhas palavras dá esse sentido, não é mesmo? E é assim, é como nós nos pegamos dessa forma, muitas das vezes em momentos de aflições, mas dessa forma tão profunda, em tamanha confiança que Davi fala com Deus, é admirável, é magnífico, é muito sublime, porque na hora do desespero, na hora das aflições, muitas das vezes não se tem nem palavras, não é mesmo? Muitas das vezes a alma, ela, além de estar abatida, ela sofre, ela chora, cada pessoa tem uma reação diferenciada, mas a reação aqui de Davi, com toda essa tristeza e essa angústia, ele está com o Senhor, ele está participando ao Senhor, ele está fazendo muitas perguntas para o Senhor, porque é aquele em quem ele confia e é aquele que ele sabe que pode resolver o seu problema. Então, é um salmo assim muito profundo, no sentido de estar passando para Deus tudo aquilo que está dentro de sua alma. Davi, ele rasga o seu coração diante de Deus. E ele vai fazendo essa pergunta, porque aqui esse até está com essas letras garrafais que me chamam muita atenção no início da frase. Então ele pergunta, até quando? Como quem diz, ele já não está mais aguentando. Até quando ele tem que suportar toda essa angústia, essa tristeza? Então ele está fazendo pergunta ao Senhor para saber qual é o dia que o Senhor vai dar um basta naquela situação em que ele está vivendo. Mas o Senhor, ele sabe que o Senhor está ouvindo a ele. Ele sabe que ele não está ali com um monólogo, ele não está falando só ele, não. Ele está tendo uma comunicação diretamente com Deus. É tudo que Deus quer de nós. Deus quer que nós possamos entender que é uma porta aberta para que nós tenhamos esse acesso, porque essa porta, ela se chama Jesus Cristo, autor e o consumador da nossa fé. Hoje nós temos essa porta, esse acesso direto. E Deus, ele sempre se comunicou com os teus servos desde o Antigo Testamento, através do Espírito, do seu Espírito Santo. E aqui o salmista, ele não está falando com alguém que está longe, mas toda a fala dele, o sentido e a expressão da maneira como ele vai coordenando a sua fala, nos vai dando a entender que ele fala com alguém que ele tem muita intimidade e que ele é muito próximo. Amém? E à medida que ele vai falando, ele vai desabafando com Deus. Olha, quando eu comecei a meditar neste salmo, Deus me trazia em mente o seguinte: se o salmista tivesse que pagar um especialista para estar esse tempo com ele e já trazendo respostas, quanto ele não pagaria, não é mesmo? Só que Deus, ele nos mostra que esse acesso, ele é livre. Esse acesso você não paga nada por ele, porque já foi pago um preço alto, um preço de cruz e um preço de sangue através do seu Filho. Então, Deus, ele nos dá essa oportunidade de estarmos tendo acesso direto a Deus e comunicando a Ele as nossas aflições, os nossos conflitos internos e externos. Só Deus pode nos ouvir e nos responder e mais ainda nos trazer paz e tranquilidade. Amém? Eu posso ouvir um amém?
E o salmista, ele continua falando com Deus de uma forma onde ele diz no versículo 2: até quando exultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, aqui ele está falando da alma dele que se encontra triste e abatida. Ele está falando aqui do coração dele, que a cada dia mais é só tristeza. Veja bem, ele está passando para o Senhor toda a questão emocional dele, abalada, destruída, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Então, veja bem, ele está diante de Deus, se abrindo, se expondo, e ao mesmo tempo é como se viesse já a partir do momento da sua própria fala com Deus, Deus já viesse trazendo uma coordenação, um sentido na sua própria fala, onde ele vai se abrindo, vai havendo essa confiança e Deus vai trazendo força para ele. Automaticamente vai vindo um fortalecimento nele, no seu ser, nas suas emoções, na sua alma, porque Deus é especialista da alma humana, não se esqueça disso, porque Jesus Cristo veio para resgatar as almas, para livrá-las das mãos do inimigo e resgatá-las e transportá-las para o reino da luz, retirando do reino das trevas. E o que o salmista estava passando aqui agora é justamente isso. O salmista, ele fala da questão dessa perseguição dos seus inimigos, e ele fala até quando, Senhor. Estava já insuportável para ele, porque ele temia, e ele diz aqui, ele temia que os inimigos se prevalecessem contra ele e já contando vitória sobre ele, sobre a derrota dele. Mas ele vai expondo toda essa situação para Deus, porque diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Nós não temos como esconder do Senhor. O mais secreto dos nossos sentimentos, o mais secreto daquilo que está em oculto e que nós não revelamos para ninguém. Mas o que Deus quer, Deus quer é que nós possamos nos abrir e confiarmos nele. Porque quando nós fazemos isso, automaticamente você vê que amigo tremendo, que amigo maravilhoso, que você pode ir sem preocupação de estar falando de forma onde você vai buscar palavras para falar, não. Ele rasga o seu coração e ele fala de forma natural aquilo que ele está sentindo diante de Deus. E você sabe que sempre quando uma pessoa, quando ela está cheia de problemas e ela não fala, ela absorve aqueles problemas, essa pessoa, ela fica com o emocional dela tão abalado, ela fica tão presa a todos esses problemas, ela não consegue se liberar deles. Muitas das vezes vai sufocando a pessoa. E quantas das vezes a pessoa vai parar no hospital sufocado porque já não aguenta mais, trava a sua boca, a pessoa fica com os seus problemas sozinho, não compartilha. Tem a melhor pessoa, se posso assim dizer, para compartilhar os seus problemas do que com Deus. É aquele que está sempre pronto a te ouvir. Às vezes, se você for abrir a sua boca e falar com as pessoas, na maioria das vezes, não têm paciência de te ouvir,
mas Deus é aquele que ouve Davi dessa forma, onde Davi, ele se sente à vontade para falar com esse paizão chamado Deus, esse grande e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem acesso direto a Ele. Amém? Posso ouvir um amém? Dá licença? Pode, se você quiser e já estiver se sentindo assim, sufocado por problemas que não consegues resolver, se abre aí, vai agora e fala com Deus. Amém? Amém? Estou esperando, ó. Fala com Deus aí no seu particular. Amém? Posso ouvir um amém? Ó, Deus quer isso de você, hein? Conseguiu falar? Pois é, Ele está te dando aí oportunidade. Ele está te mostrando aí o caminho. E o caminho é Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui o salmista, ele traz esse momento de desabafo. Ele desabafa porque a inquietude da alma abatida, o coração entristecido, ele vai aí, à medida que ele vai falando com Deus, você pode ver, ele vai coordenando as suas emoções e a sua mente. Entendes tu isto? Porque o normal de uma pessoa, quando ela está com uma tristeza extremada, como é o caso dele, porque ele enfrentava, era aquele que tinha experiência em enfrentar gigante. Ele chegou a matar um urso e um leão por causa das ovelhas de seu pai, para defendê-las. Ele é especializado em atirar aquela pedra com aquela funda e acertar Golias, o gigante que todo mundo temia. Então ele é esse homem experimentado em enfrentar exércitos que queriam acabar com ele, comer as suas carnes. Tem partes e versículos dentro dos Salmos que Deus deu a ele, e tudo isso foram momentos que ele viveu, que ele falava que para Deus livrá-lo do inimigo, porque eles queriam comer as suas carnes. Então era aquele homem guerreiro que enfrentava situações adversas, contrárias, tenebrosas, terríveis, e ele mesmo diz com a sua própria boca, que ele fala que o seu inimigo estava quase prevalecendo contra ele, e ele diz para Deus que isso não poderia acontecer de forma nenhuma, porque se ele tem um Deus tão grande, como o inimigo poderia prevalecer sobre ele? Amém? Ele está falando com aquele que pode todas as coisas. Então, na cabeça dele, e Deus, ele vai ouvindo, e Deus vai trabalhando, e Deus vai deixando que ele vá falando. E Deus é aquele que, quando você se abre para falar com Ele, você entendes tu que nesse momento vem vindo cura? Vem vindo cura. Só em estar falando com Deus já é um grande remédio para a alma humana. E as emoções, elas vão se acalmando. Geralmente, qualquer pessoa, quando está desesperada, quando a tristeza toma conta do seu coração, ela pode ter duas reações de formas diferenciadas. Ou essa pessoa, ela vai se abater, ela vai se anular, e ela vai cada vez mais estar
voltada para dentro de si mesmo, que é como se ela entrasse numa crise depressiva. Então ela se fecha, não quer mais falar com ninguém e ela fica ali quieta no seu canto, sem ver ninguém, não quer saber de nada. Ela tenta fugir do problema, se escondendo dentro dela mesma. Ou a pessoa pode ter uma reação explosiva. A pessoa pode ter uma reação de surto. A pessoa pode surtar, gritando, falando, e à medida que a pessoa vai falando, a sua voz vai aumentando. E se não tomar cuidado, a pessoa pode, de repente, até provocar brigas com outras pessoas. Mas o que acontece com ele, a gente vai percebendo na fala de Davi, que quando Davi vai falando com Deus, e ele vai primeiro cobrando, é como se ele estivesse fazendo perguntas diretas de cobranças a Deus. E aí, quando ele chega aqui no versículo 2, que ele já fez várias perguntas, né? Ele vai perguntando até quando, até quando, até quando. E aqui ele diz: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E ele pede a Deus para ouvi-lo, e ele diz no versículo 3, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Nós vemos que Davi estava aqui numa situação que ele já estava como se estivesse morrendo. E Davi pede a Deus para que Deus esteja trazendo claridade para a sua visão, para que ele possa ver de uma forma mais suave, de uma forma mais ampla, para que o inimigo não viesse a cegar o seu entendimento a tal ponto de, a qualquer momento, ele morrer sem estar vendo direito o que está acontecendo. Então ele pede ao Senhor para que o Senhor esteja atentando nele, ele chama a atenção para Deus. Olha o quanto é importante nós fazermos isso, porque quando nós buscamos chamar a atenção de Deus, estamos buscando a face de Deus, nós estamos mostrando para o Senhor a nossa dependência dele. Quando chega nesse momento em que recurso nenhum não adianta e você foge para os braços de Deus, é assim, vem como uma criança para Deus. E a criança tem essa tendência a fazer isso conosco. Olha para mim, você não está olhando para mim, né? Olha para mim. A criança quer atenção. E nós percebemos que ao fazer isso, a criança está demonstrando para nós que ela é dependente de nós. E assim nós precisamos sermos e admitirmos e demonstrarmos para o Senhor essa dependência a Ele. Quando nós depositamos essa dependência no Senhor, nós usamos a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui o salmista, ele chama a atenção do Senhor, ele pede para o Senhor desesperadamente para que ele o ouça, e ele pede para que o Senhor esteja alumiando os olhos dele, para que ele não adormeça na morte. Olha que coisa forte, a que ponto em que ele se encontrava. E aqui a gente vai vendo, ele vai trazendo essa abordagem para Deus, para que o meu inimigo não prevaleça contra ele, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Olha só, esse salmo, ele é pequeno, ele só tem 6 versículos, mas eles se entrelaçam entre si, onde ele vai descortinando para Deus, e Deus vai dando essa habilidade para a sua mente de Ele mesmo
entender, porque quando ele fala para o Senhor, na verdade o Senhor já está trazendo um entendimento para ele. O Senhor já está mostrando para ele de forma discernida o que está acontecendo com ele. E sem perceber, essa é a disponibilidade que o Senhor tem para nós, à medida que nós confiamos nele e confiamos a ele os nossos problemas. E aí ele vai falando com Deus para que o seu inimigo não diga prevaleci contra mim e os meus adversários não se alegrem. Olha só, a gente veja bem aqui, ele fala do inimigo dele e ele fala dos adversários. Amém? E nós sabemos que Davi também, ele teve que, por um bom tempo, fugir de Saul, porque Saul foi aquele que era rei antes de Deus chamar Davi e consagrá-lo. Então Deus, quando Samuel ele vai para estar ungindo a Davi, naquele momento Samuel está ungindo a um rei, mas naquele momento onde Saul ele era o rei anterior, agora Deus já passa para Davi a partir do momento da unção. E nós sabemos muito bem que nos momentos de desespero de Saul, quantas das vezes ele chamava Davi, Davi tocava a harpa e a harpa afugentava os espíritos maus que estavam ali, e já era tudo Deus trabalhando. Mas nós vemos que Davi, ele passa por todas essas lutas, essas aflições, até que ele possa sentar na cadeira de rei. Por quê? Porque a vida com Deus não é uma vida onde nós teremos tudo muito fácil. Eu vou receber de Deus uma grande unção, onde eu terei certos poderes dados por Deus com muita facilidade. Eu estou me aproximando de Deus. Não, com Deus é tudo na prática. Dá licença. Com Deus é enfrentar a perseguição de inimigo. Com Deus é passar por aflição, passar por dificuldades muito difíceis, onde a tristeza bate, onde muitas das vezes dá a impressão até que o coração vai parar e que vai chegar à morte. Porque como ser servo de Deus e não ser experimentado com uma vida em Deus? Não tem como. Então, essa era a preparação desse rei. Então, ali, ele, muitas das vezes, ele teve que se esconder em caverna, e ele se esconde porque ele era um homem que ele era um guerreiro, então ele tinha muita facilidade de acabar com os inimigos. Isso para ele era natural. Mas Saul, para ele, era considerado um homem que era uma autoridade sobre ele, que era ungido. Então ele não queria ferir Saul, ele não queria machucar Saul, mas ele vivia fugindo dele, sendo perseguido. Então nós não sabemos, porque aqui não diz se esse inimigo poderia ser o próprio Saul, nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos, que ele era experimentado em guerras e ele era experimentado em estar fugindo de muitos inimigos, de muitos adversários. Mas ele era aquele homem experimentado, ele era um guerreiro. Ele foi um guerreiro que ele era preparado para matar os inimigos. Mas aqui nós não sabemos se de repente pode ser o próprio Saul, pelo qual foi passada a coroa dele para Davi, porque Davi
foi considerado realmente um homem segundo o coração de Deus, ainda que ele tenha pecado, tenha feito coisas que não sejam do agrado de Deus, mas nós sabemos muito bem que aquele homem que tem esse coração arrependido, portanto, ele é alguém que o tempo todo ele passa pelo que ele passar. Olha que não foram fáceis as coisas que Davi passa, mas a confiança em Deus é algo admirável de ver. E Deus, ele traz para nós essa confiança toda do salmista, que mesmo em momento dificílimo, ele está ali confiando e aguardando de Deus a resposta e a direção, porque Deus quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós estejamos confiando nele e dependendo dele para vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. Amém? As nossas aflições. E aqui, pelo que o salmista demonstra, a maior guerra, a maior batalha que ele está enfrentando aqui é a questão emocional, porque a tristeza tinha tomado conta dele a tal ponto que já estava extremada. Amém? Posso ouvir um amém? Mas ele está falando com o grande especialista em resolver problemas da alma, problemas do coração, problemas do ser humano que ele mesmo criou. E ele está aberto a ter esses que são chamados de servos dele para continuarem diante dele, confiando totalmente nele, não buscando outras coisas que, entre aspas, possam resolver o seu problema, mas buscando diretamente aquele que pode resolver. Não podemos nos esquecer que no Salmos 46 diz para nós que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Que nós possamos estarmos neste dia recebendo essa porção de Deus, para que nós não precisemos mais ficarmos diante de Deus perguntando até quando? Até quando? Porque Deus, ele nos dá as habilidades necessárias para estarmos dando vida a muitas das vezes em coisas em nós que já morreram para nós, porque a gente vai criando dentro de nós vamos criando tantos traumas, tantas situações contrárias, que muitas das vezes o que está dentro do nosso coração é uma autoproteção. É como se colocássemos em nós uma redoma. Chega no 5, ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Olha, aqui, depois desses apelos, dessa oração desesperada que ele faz a Deus, agora aqui ele está reconhecendo, ele reconhece que é no Senhor que ele tem a confiança, ele reconhece a benignidade do Senhor, ele reconhece a importância da salvação, ele reconhece que não tem outro Salvador, ele reconhece a importância de estar aliançado com esse Deus, ele não pode quebrar esses princípios estabelecidos por Deus para que ele se mantenha aliançado, e ele reconhece a importância dessa confiança a Deus, a tal ponto que ele diz que mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele sabe que naquele momento o coração dele está triste e o que mais ele precisa é alegrar o coração dele, mas ele fala com Deus que ainda que ele esteja passando por tudo isso, mas ele sabe, ele crê, ele confia no Senhor, ele sabe que o Senhor é bom, ele confia na bondade do Senhor, e ele sabe que ele
continuará com essa salvação diante dele, por isso ele se alegrará. Amém? Ele tem a certeza que a tristeza passará e que ele estará se alegrando. E ele fala da salvação, porque nós não podemos esquecer da importância, da alegria da salvação. Nós precisamos ter a certeza da vida eterna com Deus. E o salmista é toda essa fala, toda essa oração, esse pedido de socorro a Deus. E depois aqui ele mostrando, exaltando o nome do Senhor com essa confiança que ele tem depositado, porque ele sabe da importância de manter a sua salvação. Amém? E ele tem a certeza que o coração dele se alegrará. E essa certeza que Deus dá para nós, essa certeza que Deus dá para ti, de saberes que quem fala com você é Ele e que Ele não te abandonou e que Ele tem ouvido as suas orações. E Ele sabe até quando você não consegue abrir a sua boca para falar com Ele. Ele sabe até quando não tem fé, quando existe a falta de fé. Ele sabe, só que Ele se mostra para mostrar que Ele está aqui para cuidar de você, para te proteger, para te trazer bem-estar, para trazer a alegria da salvação. Ele é aquele que Ele pode fazer para você o que ninguém pode. Olha quanto tempo Ele fica diante de você para te mostrar o seu amor por sua vida. Posso ouvir um amém? E aqui, encerrando, no versículo 6, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha só, olha o final de um diálogo com Deus, de uma oração diante de Deus, de um clamor a Deus. A própria resposta de Deus vem no final da oração. No final da oração, ele está reconhecendo diante de Deus a confiança em Deus. Ele está confiando que ele tem certeza da alegria, da salvação e que ele cantará ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você sabe por quê? Porque em momentos angustiantes, só tem um que pode lhe fazer bem. Quando você confia de fato nele, de verdade, e quando você pode se abrir diante desse Deus tremendo e contar para ele a sua situação difícil e buscar dele a resposta. Davi, no final dessa oração, desse diálogo aberto com Deus, vem a calmaria para o coração dele e o reconhecimento e a certeza que o que ele poderá fazer é cantar, glorificar o nome do Senhor, porque ele sabe do quanto o Senhor tem feito bem para ele. Porque quando você passa por qualquer situação difícil, como a situação parecida com a situação do Davi, tudo que você quer é que você possa estar de bem com você mesmo, de bem com as pessoas, você possa estar dentro de você fluindo uma alegria, um bem-estar. E você sabe que quando você compartilha com alguém que vem e que te ajuda, o que você vai fazer é reconhecer o bem que essa pessoa te faz. Agora imagine Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Continua firmado na palavra de Deus, viu? Continua dando ouvidos e crédito à voz do Senhor. E hoje te faço essa pergunta mais uma vez: até quando? Quantas vezes se pegou fazendo esta pergunta? Hoje você não precisa fazer mais. É só você se apresentar para Deus, apresentar toda essa angústia, toda essa dificuldade
diante daquele que pode resolver, para que você venha confiar nele, para que você possa compreender e reconhecer a sua benignidade e que você possa estar cantando a ele, louvando ao seu nome e reconhecendo todo o bem que ele tem te feito. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te abençoe grandemente. Deus continue cuidando do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Ele é o único que pode tocar, que ele venha trazer cura onde há necessidade, onde ele venha trazer alegria, onde há necessidade, e que ele possa fazer com que saia da sua boca os perfeitos louvores a ele. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que Deus continue cuidando de tudo, viu? Em nome de Jesus. Receba o abraço que eu não posso dar, mas que o Espírito Santo esteja te dando aí nesse momento esse abraço de Pai amoroso, viu? Curta, dê aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Grande abraço. Deixe o YouTuber entender que você gostou e que ao receber as novas mensagens, ele estará enviando diretamente para você a paz do Senhor Jesus. Até quando? Quantas vezes já se pegou fazendo esta pergunta, que nunca mais você volte a fazer essa pergunta, mas quando for pensar em fazer, que você se volte para Deus, se abra e deixa que Ele cuide de você. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada, viu? Até lá, a paz. Posso ouvir um amém?